Romanos 8:6. Pois o pensar na carne é morte, mas o pensar no espírito é vida e paz. É uma declaração profunda que mergulha no coração da existência humana e em nossas prioridades espirituais. O pensar na carne é morte aborda uma mentalidade consumida pela carne, pela nossa natureza inerentemente pecaminosa. Uma mente carnal é ditada pela carne, focada no aqui e agora, sem levar em consideração a palavra e os mandamentos de Deus. O mundo em que vivemos está cheio de pessoas com mentes carnais, vivendo cada dia para si mesmas, buscando agradar a si mesmas e não a Deus. Uma mente carnal não se refere apenas a desejos físicos ou sensuais, mas penetra mais fundo, destacando uma mentalidade ancorada em valores mundanos. Esses valores muitas vezes se manifestam como materialismo, a busca implacável por prazeres pecaminosos, em detrimento da integridade moral e a priorização de prazeres passageiros sobre virtudes duradouras. Essa mentalidade também gera egoísmo, um foco pervasivo em suas próprias necessidades, desejos e ambições, negligenciando os dos outros. Essa autoabsorção não apenas prejudica os relacionamentos interpessoais, mas também é um fator principal nas falhas matrimoniais, causando divórcios devido à incapacidade de ceder ou considerar o bem-estar do cônjuge. Um dos principais problemas em nossa sociedade é que as pessoas têm uma mente carnal e adoram no altar do ego. Elas são seu próprio Deus, seu próprio Salvador, são centradas em si mesmas, são narcisistas. Estar em um relacionamento com um narcisista é horrível, e isso é uma das principais razões para o aumento dos divórcios, à medida que o narcisismo se torna mais prevalente. Desvie o olhar de si mesmo e de seus desejos pecaminosos e coloque-os em Deus. Em vez de se concentrar em si mesmo, concentre-se em sua família, em seus filhos, em seu cônjuge. Uma mente carnal é a razão pela qual as pessoas cometem adultério. Várias pesquisas e levantamentos tentaram quantificar as taxas de infidelidade, com estimativas geralmente variando entre 20% e 25% para homens e mulheres casados, o que significa que 1 em cada 4 casais casados trai. Uma mente carnal levará um homem ou mulher a arriscar seu casamento por prazer passageiro. Leia Provérbios 6:32. Você já viu a tristeza de alguém que destruiu seu casamento por causa do adultério? É algo desolador de testemunhar. É a mente carnal que o está impedindo hoje. Se está gostando do conteúdo deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal Origens de Deus, Motivarei. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Ser carnalmente inclinado é se opor ao plano e aos desejos de Deus para a humanidade. Quando Paulo se refere à morte nesse contexto, ele não está apenas abordando o fim físico inevitável que todos enfrentaremos, mas destaca uma preocupação muito mais séria: a morte espiritual. Isso é uma separação aterrorizante de Deus, um abismo que distancia alguém da vida rejuvenescedora e do renascimento transformador que decorre de um relacionamento íntimo com o divino. Romanos 8:6. Pois o pensar na carne é morte, mas o pensar no espírito é vida e paz. Ser espiritualmente inclinado implica um alinhamento consciente dos pensamentos e ações, com a orientação do Espírito Santo. Significa um compromisso enraizado em viver em sintonia com os desejos e princípios de Deus. Isso ocorre quando você começa a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Essa sintonia não se limita ao misterioso ou celestial da espiritualidade. Está profundamente enraizada em nossas ações, decisões e interações cotidianas. Uma vida espiritualmente inclinada transcende rituais ou atos religiosos. Os olhos dessas pessoas se afastam ativamente deste mundo e de todas as preocupações mundanas. Infelizmente, muitas igrejas hoje têm mentes carnais, estão focadas neste mundo, preocupadas com o aqui e agora e não com a eternidade. Muitas igrejas são amigáveis aos buscadores, preocupadas apenas em atrair pessoas para sua igreja e não para o céu. Sua igreja deveria apontar para a vida eterna, apontar para Cristo e para as coisas eternas. Uma pessoa espiritualmente inclinada está em busca de coisas eternas. Isso é algo que Satanás não quer para as igrejas de hoje. Ele quer que os cristãos de hoje tenham mentes carnais e não mentes espirituais. Pois, se você tem uma mente espiritual, você é uma pessoa mudada, um indivíduo transformado. Uma pessoa espiritualmente inclinada
é transformada de várias maneiras. Uma delas é através da habitação do Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas pensam que só têm o Espírito Santo se puderem realizar coisas grandiosas e visíveis para as massas. No entanto, a Bíblia nos dá evidências claras do que são os frutos do Espírito Santo na vida de um indivíduo. Leia Gálatas 5, 22, 23. Uma pessoa espiritualmente inclinada é um indivíduo transformado, refletindo genuinamente os ensinamentos e princípios de Deus no mundo prático. Essas pessoas são impulsionadas pelo amor, mostrando compaixão e misericórdia em suas interações, buscando justiça em seus negócios e consistentemente lutando por retidão. Justiça e santidade são prioridades em sua vida. Vivem uma vida intencional. Pois para viver uma vida santa, é preciso viver uma vida intencional. Elas veem além do temporal e material, reconhecendo o plano divino e o propósito maior. Seus olhos estão na eternidade, e seu foco está nas eras intermináveis que passarão com seu Senhor. Elas vivem cada dia como um testemunho de sua fé, fazendo escolhas que ressoam com sabedoria e entendimento espiritual, iluminando assim o caminho para que outros sigam. Amados, se já houve um momento para incorporarmos a plenitude do que significa ser um cristão espiritualmente inclinado, esse momento é agora. Pois está escrito: pois o pensar na carne é morte, mas o pensar no espírito é vida e paz. Ser espiritualmente inclinado não é apenas uma reivindicação religiosa ou uma máscara de santidade. É um chamado para uma transformação genuína. Um chamado para andar como Cristo andou. É o pulsar de uma alma que verdadeiramente encontrou Deus e decidiu ser transformada por Ele. Ser espiritualmente inclinado significa recusar as armadilhas da hipocrisia. Significa denunciar uma vida dupla, onde a confissão de domingo não se alinha com as ações da semana. É um grave erro, contra o qual nosso Salvador repetidamente nos advertiu. Reivindicar o nome de Cristo e ainda andar nos caminhos do mundo. A dualidade dessa vida pode enganar muitos, mas não pode enganar aquele que sonda o coração e testa a mente. Essa forma de piedade nega seu poder e se torna um tropeço para muitos que estão genuinamente buscando a verdade em um mundo cheio de distrações. Em uma era de superficialidade, onde notícias falsas e vidas falsas são abundantes, é fácil perder de vista a eternidade, ficar enredado nos prazeres passageiros desta era, em vez de priorizar o espiritual sobre o eterno. O atrativo da vida carnal está sempre diante de nós, seduzindo com suas promessas falsas e satisfações fugazes. Mas somos chamados a um padrão mais elevado, uma mentalidade celestial, que valoriza o eterno sobre o temporal. Lembremo-nos da profunda verdade de que nossas vidas aqui são apenas um vapor, e a verdadeira essência de nossa existência está no eterno. Imploro a vocês, amados, que a palavra de Deus seja a luz que guia seus passos, que governe suas palavras e transforme seu pensamento. Recusem-se a ser crentes que apenas passam pelos rituais, que priorizam rituais sobre um relacionamento genuíno com o Pai. O cristão espiritualmente inclinado compreende que a essência do cristianismo não se trata de fazer, mas de ser. Ser transformado, ser renovado, ser como Cristo. Esses crentes reconhecem seu papel neste mundo como embaixadores de Cristo, enviados para brilhar sua luz em lugares escuros. No entanto, que fique claro, este chamado não se trata de perfeição, pois todos falhamos, mas é sobre um coração genuíno que, quando erra, volta ao Pai buscando seu perdão e graça. Essa jornada de ser espiritualmente inclinado é um processo contínuo, um diário de nossa vontade sendo entregue e a cruz sendo levantada. Trata-se de permitir que o Espírito Santo, e não a carne, lidere nesta era de superficialidade, onde notícias falsas e vidas falsas são abundantes, que sejamos crentes genuínos, que vivem autenticamente, que se recusam a usar máscaras, que se recusam a ser mornos, que se recusam a misturar o sagrado com o profano. Que o mundo não veja apenas a nós, mas Cristo em nós, a esperança da glória. O chamado para ser espiritualmente inclinado é urgente e premente. Então levantemo-nos para abraçá-lo, aceitando as transformações que ele traz, vivendo com uma perspectiva eterna e sendo o reflexo genuíno do amor de Cristo para o mundo. Se apreciou o conteúdo deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal Origens de Deus Motivarei. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Esteja preparado para o que o futuro reserva.
Que Deus ricamente abençoe a sua vida.